Olá, amigos, colegas, alunos, eu e o professor Neto aqui para lhes dar boa noite, para dizer que quem estava com saudade, estamos de volta, né, Neto? É isso aí. Boa noite a todos, boa noite, Ana. Estamos de volta com o SST News, nesse domingo frio, né? Mudou o tempo completamente e vamos lá, vamos falar sobre as medidas provisórias, trabalhistas e a influência que elas tiveram na área previdenciária, né? Dentro do direito previdenciário. Excelente. Bem, para quem ficou esse mês sem a gente, só para dizer que nós estávamos aí com diversos projetos depois do nosso webinário. O webinário foi um sucesso, queremos agradecer todos vocês que estiveram conosco no webinário, né, Neto? O webinário de Sim, saúde e segurança foi muito bacana. Mas e você que não assistiu, não se inscreveu, não soube do webinário, não tem problema. Vai lá na página do Instituto Paulista, tem 4 horas do webinário para você assistir. Neto, passa teu endereço lá para o tá pessoal. tudo lá disponível, né? No YouTube, Instituto Paulista de SST. Então é só digitar no YouTube Instituto Paulista de SST e o webinário tá lá, tem outros vídeos, mas o webinário específico tá bem interessante. Nós temos vários palestrantes, né? Não foi só eu e a Ana que participamos. A gente trouxe um engenheiro de segurança do trabalho para falar sobre as questões de saúde e segurança no trabalho, as novidades, né? Então, o meu pai também participou, a Gisele participou, a doutora Gisele. Então, assim, é bem interessante, vocês acessem lá e vocês vão poder ver esse conteúdo, ele está todo disponível, 4 horas de um conteúdo bem interessante sobre a parte de saúde e segurança no trabalho, né? E E as novidades das as normas novidades, né? regulamentadoras. Hã? As novidades que foram mais legais, Isso, né? que foi, a gente falou da NR1, né, do PGR, o Programa de Gerenciamento de Risco, as novidades da NR7. A Ana e a Gisele trataram da questão dos reflexos dessas normas na parte previdenciária empresarial, né? Então, a questão do FAP, a influência disso nas ações regressivas. Então, tá bem legal mesmo e tá lá disponível. 4 horas de conteúdo disponível para vocês acessarem quando vocês quiserem. E é legal isso no YouTube, que dá para assistir em partes também, né? Assiste um pedaço, depois assiste mais um pouco. É bem interessante. Com certeza. E olha, a gente está aqui de azul, tá? Mas vocês não pensem que é uniforme, né? Por acaso, no frio, nós dois colocamos uma roupa azul para combinar com a logo do SST. Isso. Aqui em Curitiba, 12 graus, mas a gente passou o dia friozinho e a ideia é que vai chegar a 5 graus, provavelmente a partir de amanhã, né? Então eu vou contando para vocês como que é essa realidade aqui nossa no sul e o frio que a gente enfrenta nesse período do ano, né? Mas aí é difícil estar tão frio assim em São Paulo, né, Neto? Bem, É, bem assim, a mudança foi bem grande, porque nos últimos dias não tem feito tanto frio, né? E de repente um frio infernal aqui. Tá difícil, né? Tanto que eu tô de blusa, eu nunca uso blusa, mas hoje eu tive que colocar blusa, que tá e bastante frio. vamos aproveitar para dar boa noite para o pessoal que já chegou aqui. Todos já foram para a tela, né? Mas só para registrar o Fábio Ribeiro, Getúlio Oliveira, Marcos Boa Apolinário, noite. a Viviane Hensfeld, que é coordenadora do IEPREV, a Carolina Manrink, falei certo, né? A Advocacia Bernadette. Oi, Berna, tudo bem? Um beijo grande para você, que bom que você está com a gente também. Reginaldo Pádua, Marcos Apolinário dizendo que vai assistir aqui, porque é muito top. Que bom, Marcos, que bom que vocês gostam, né? E a minha amiga aqui já fazer um registro, a Lúcia Catarina, que é minha amiga aqui de Curitiba, que também já está conosco. A Lúcia que sempre ajuda a gente a fazer propaganda também, né? Eu já agradeço também, a Viviane também. Bem, o nosso tema de hoje, eu vou começar, hoje eu que começo. É isso aí. O nosso tema de hoje, ele é um pouco mais jurídico, mas ele vai ter reflexos no ambiente laboral. Um abração para a Joelma também. As minhas amigas chegam aqui, né? Eu faço propaganda, a gente nunca vai ficar sozinho, que as amigas aparecem. Ah, não, tem que fazer. E Não, pessoal, aqui a gente é assim, o programa ele é metade, ele é 80% brincadeira e 10%, é 20% isso aí. Tem que brincadeira. descontrair, né? Senão... Um abração aqui, ó, Arapoti, Ezequiel, Shirley Mariano, Itajubá, muito bom, olha, Legal. excelente. E aqui o Anderson, ó, o O Anderson tá Anderson. aqui com a Fala, gente. Anderson. Boa noite.
E tá com esse símbolo aqui, eu pensei que era alguém dos Brasão órgãos da República. Pois é. E sabe que... Eu Não, achei que pode o falar. presidente queria falar com a gente. E você sabe que no Brasão da República tem duas coisas que eu gosto, né? Eu tenho até medo de saber. Não, é verdade. Eu vou Coloca, colocar aqui. coloca de novo. De um lado é Uhum. um pé de café, do outro lado é o tabaco. E deixa eu aproveitar para contar, eu não sei se É. você sabe, mas eu já fiz a minha homenagem no Instagram hoje. Hoje é o Dia Nacional do Café. Ah, é? Não sabia disso. Eu já postei lá a maquininha minha fazendo café, postei. Então, para todos vocês que estão conosco, né, É isso aí. um brinde para esquentar a noite com café. Um beijo para Jaqueline Coutinho também e para Célia Mara, minha irmã. Bem, vamos lá. Então, vamos falar da parte séria agora, né? Vamos lá. A gente voltou só na brincadeira. Não vai dar, Neto. Eu vou ter que, antes de começar, vou ter que mandar um grande abraço para o doutor Antônio Mioso, queridíssimo, me apoiou muito quando eu comecei no Direito Previdenciário aqui em Curitiba. Um beijo muito grande para o doutor Mioso. E o pessoal está aqui, ó, só nos comentários. Abração para a Kênia também. Depois eu volto a colocar o pessoal na tela. Bem, pessoal, então hoje o nosso tema, a gente vai falar um pouquinho das medidas provisórias. Vocês vão observar que eu fiz uma coisa que eu nunca faço, anotações. Por quê? Porque eu não quero deixar de comentar com vocês todos os números das medidas provisórias, né? Eles são importantes até para a gente fixar alguns pontos que vocês podem vir a utilizar no dia a dia de vocês, ou também algumas coisas que são para a gente ter conhecimento, que conhecimento nunca é demais. Então, eu estava comentando com o Neto, antes da gente começar, essa explicação que eu vou dar, inclusive, nós temos o professor Seral, que é professor titular aqui da UFPR no Paraná, né? E ele também fez várias palestras sobre esse tema, então eu sempre faço essa menção a ele, porque muitos dos apontamentos que eu vou fazer são apontamentos que ele fez primeiramente, então é importante a gente reconhecer aqui Claro. os apontamentos do professor Seral também. Bem, nós temos duas coisas importantes que aconteceram no âmbito trabalhista e que vão ter reflexo na vida previdenciária dos segurados. A primeira delas é o programa de manutenção do emprego, e a segunda são os programas que têm um viés de medida sanitária. Eu vou explicar para vocês a diferença entre os dois. Então, vou começar com a medida sanitária, porque a medida sanitária ela é mais curtinha. O que é, então, uma medida sanitária? A medida sanitária é quando o governo, principalmente em épocas de calamidade pública ou de uma questão que envolve saúde pública geral, ele toma uma medida, ele define uma lei, ele cria uma norma que tem a intenção de proteger parte da população ou o todo. Às vezes ela é direcionada para uma parte, mas sempre visando a proteção da saúde pública em geral. Então, nós temos nisso a Lei 13.979, né, de 2020, que ela traz uma medida sanitária muito importante, que é o quê? Definição de quem é grupo de risco, no caso da pandemia, e o afastamento, a possibilidade de afastamento dessas pessoas, chamado afastamento preventivo. Esse afastamento preventivo, ele passa, então, a integrar a legislação, indicando que aquelas pessoas que fazem parte do grupo de risco poderão se ausentar sem que isso seja reconhecido como uma falta grave ao emprego, ou sem que seja conhecida como uma desídia ou algo do gênero. Vou passar para o Neto, para você só explicar para o pessoal a diferença quando eu afasto por doença e quando eu afasto por prevenção. Por que essa norma, então, veio a ser necessária? Sim, uma coisa é eu afastar porque o indivíduo está incapaz para o trabalho, né? Essa é uma discussão muito grande, Ana, que eu entendo que em alguns casos, apesar da norma não falar que tem direito a um benefício previdenciário, eu acho que é uma discussão grande que a gente pode ter dentro do direito previdenciário, se isso não deveria ter cobertura previdenciária, né? Porque se a gente for ver o conceito de incapacidade, a gente sabe que hoje, principalmente dentro do Poder Judiciário, se considera a incapacidade não só como a questão da doença em si, mas uma visão biopsicossocial. Eu entendo que deveria ter essa discussão, a gente vê pouca gente discutindo sobre isso. Eu já até participei de um evento e trouxe essa questão para ser discutida, porque o conceito de incapacidade, ele fala que é a impossibilidade para o exercício da função ou o risco que o indivíduo pode ter, risco de vida para si ou para terceiros, e no caso seria risco de vida para si, pela permanência na atividade. Então, uma coisa é eu não poder exercer meu trabalho porque eu não consigo exercê-lo,
Uma outra coisa é eu não poder exercer esse trabalho porque eu tenho um risco à minha vida. E aí que entraria essa questão do grupo de risco. Pelo que está na legislação, esse grupo de risco afastado do trabalho não teria cobertura previdenciária. Seria uma medida sanitária, como você falou, sendo responsabilidade da empresa arcar com esses pagamentos, né, com o custo desse afastamento desse grupo de risco. E eu entendo que deveria sim haver uma discussão sobre se isso não deveria ter a cobertura previdenciária, e nós não estamos aqui tratando de um benefício novo, na verdade, né? O que a gente está tratando é do próprio auxílio-doença, pela previsão da própria legislação quando a gente fala de incapacidade laborativa. Excelente. Na verdade, essa ponderação ela acabou sendo pouco aprofundada. Tudo bem que é uma questão que nós tínhamos pressa, né? A questão ela exigia uma certa urgência, mas eu acredito que é uma questão que a gente pode ainda vir a ver a judicialização dessas questões pelas Sim. empresas, principalmente quando a gente fala de empresas que tem um número, assim, como é que eu posso dizer? Muito grande. Empregados, né? Porque aí você pode ter, por exemplo, 30% da tua mão de obra afastada. E exigem algumas contribuições sobre isso. É claro que até o final a gente vai nossa, gaguejou aqui, gente. A gente vai comentar a respeito dos casos de compensação, mas eu vou explicar, ele é exclusivamente para auxílio-doença. Então, esse que é um problema, né? A medida sanitária em especial, né? Então, esse é um grande problema, porque além da empresa ter que manter o funcionário em casa pagando os salários, ainda vai ter todo o custo que envolve a carga tributária sobre esse pagamento, né? Então, essa questão é bem interessante de ser discutida, dependendo do tamanho da empresa e dos valores, são valores bem consideráveis, né? E a gente não está vendo essa discussão acontecer. Até porque essa medida sanitária ela não envolve só o grupo de risco, ela envolve também os suspeitos de contágio, né? Isso. Então, teoricamente, os suspeitos de contágio, os primeiros 15 dias seriam pagos pela empresa normalmente, e na verdade, a gente sabe, dependendo da atividade, você não tem como deixar uma pessoa que está espirrando para atender o público. Quando a pessoa vá ao médico, tenha certeza que não é Covid, faça o exame, o público não quer ser atendido por alguém que está tossindo, espirrando. E essa questão da suspeita é bem complicada, porque assim, é uma doença que os sintomas são muito inespecíficos e que podem ser confundidos com diversas outras doenças. Então, por exemplo, o indivíduo que tem rinite, eu, por exemplo, quase todas as manhãs acordo espirrando. Aí eu espirro, mas depois eu não espirro ao longo do dia, mais de manhã mesmo, porque eu tenho rinite alérgica e eu já estou acostumado com isso. Só que com o Covid-19, uma série de sintomas que até podem ser comuns no dia a dia e que você não suspeitaria que a pessoa tem alguma coisa mais grave, isso pode ser visto como um caso suspeito. E aí você afastaria. E até o resultado dos exames para haver a confirmação, isso não é de um dia para o outro, né? Porque o resultado do exame sorológico sai de um dia para o outro. Hoje os laboratórios estão fazendo, a gente consegue o resultado com um dia útil. Agora o PCR, que é aquele primeiro exame que é para detectar o vírus, porque o sorológico, como você detecta os anticorpos contra o vírus, você só consegue numa fase mais avançada da doença, né? Após o 7º dia de início de sintomas, é isso que se estima mais ou menos. E o exame que seria feito mais precocemente seria o PCR, que é o que detecta o vírus. Esse exame ele tem levado, em média, de 5 a 7 dias para ficar pronto. E aí, como que o empregador vai manter a pessoa trabalhando se não tem o resultado do exame ainda? É uma suspeita. Fora os que nem estão fazendo exame e estão sendo afastados por 14 dias para cumprir aquele período de 14 dias para poder voltar a trabalhar. Então, são situações bem complicadas que as empresas estão enfrentando, sim. Com certeza. E aí, na sequência, né, continuando essa digressão que a gente está fazendo das normas aqui, então a gente sai da 13979, que traz uma medida que é sanitária, né, com os defeitos e com as problemáticas que a gente já comentou, que o Neto, inclusive, frisou aqui, é o fato de que o empregador vai fazer esse recolhimento, né, e vocês estão, acho que meu microfone está fazendo barulhinho, ou é o teu? Não, para mim tá bom o áudio, Ana. Tá bom? Tá bom, tá bom. O pessoal pode confirmar aí, mas aqui tá ok. Eu tô ouvindo um barulhinho metálico, parece, no fundo. Agora parou. Agora ficou bom. Acho que você não pode balançar o rosto, né? Não? Não pode se balançar. Talvez tá batendo no super da blusa aqui. Vamos abrir aqui agora.
Mulher é detalhista pra caramba, né? Não se Pronto. mexa. Fique estático. Com Está dor no pescoço, mas estático. para não fazer o barulhinho. Vai. Bem, daí na sequência, a gente teve a medida provisória 927, né? A medida provisória 927, ela foi aquela que trouxe a polêmica suspensão do contrato de trabalho, aquela suspensão que permitia os cursos de qualificação e que, no caso, não trazia não conseguia identificar o valor da remuneração que seria mantido, como que isso ia funcionar. Teve muita crítica, né? E ela foi rapidamente revogada pela medida provisória 928. Então, aqui só para a gente fazer como é que fala assim, e descendo ali uma digressão das normas. Na sequência, então, a gente tem a medida provisória 936. E aí é na 936 que a gente tem a identificação do que a gente chama de programa de manutenção do emprego. O que é chamado de programa de manutenção do emprego? Por quê? Ele veio tentar equilibrar as duas partes. Nós temos os empregadores vivendo um momento difícil, nós temos os empregados. É claro que não dá para comparar, né? A situação do empregado, quando a gente fala principalmente de empregos em que o salário é baixo, a situação do empregado é a seguinte: ele não tem o que comer no mês posterior. Exatamente. O empresário ainda consegue levar se manter por um tempo. Mas qual que é o problema? O problema é que se a gente falar do pequeno e do médio empregador, né, do pequeno e médio empresário, eles também muitas vezes não conseguem se manter, né, Neto? Por exemplo, eu conheço pessoas que têm pequenos negócios, como açougue, a panificadora. Sim, lava rápido, restaurante, pequenos comércios. O problema é justamente esse, né? A gente costuma enxergar o empregador como aquela multinacional, aquela grande empresa com 500, 600 funcionários, mas a maioria dos empregos não são nessas empresas, né? A gente sabe que quem emprega no Brasil são pequenas e médias empresas, em que muitas vezes o empresário ou tira pouco, tem mês que ele sequer tira para conseguir honrar com os compromissos, né? E aí esse é o que vai ter o maior prejuízo nesse período. Por exemplo, a gente está aqui em São Paulo há quase 70 dias com o comércio fechado, por exemplo. Sim. Eu me pergunto como que as pessoas sobrevivem, né? Sim. Eu vou dizer para vocês que eu fico imaginando assim, ó, se você pensar mesmo na vida da gente, se você para de trabalhar 2, 3 meses, você já tem que tirar, assim... usar reserva. Usar reserva. E quando a pessoa não tem reserva, né? Exatamente. Você gastou há pouco tempo por um período difícil na vida. Investiu na empresa. Uma coisa dentro da empresa e você não tem de onde tirar. Então, é uma situação que ela comporta várias análises, né? Sim. E muitas vezes essa análise ela não é feita, ela acaba sendo analisada como um ponto de vista único. Generalizado, né? Generalizado, né? E muitas vezes que o empresário está em casa numa boa... Eu fico vendo essas postagens de Facebook que diz assim: a classe média está em casa assistindo Netflix e tomando café especial. E a gente sabe que não é verdade, né? O que a gente faz? Na verdade, assim, a maior parte da classe média está se matando de trabalhar em casa, tentando compensar os momentos em que não consegue ir para o escritório, né? Exatamente. E, inclusive, é claro, usando da criatividade para manter o negócio, muitas vezes, funcionando. Com e delivery. Bem, né? Aqui em São Paulo, muitas empresas adotaram entregas por motoboy, drive-thru, né? Então, até shopping center, você faz a compra pela internet, passa lá e pega o produto. Então, sim, as pessoas estão se reinventando. Né? A gente tem uma rede famosa das questões de cozinha italiana em Santa Felicidade, que fizeram um drive-thru com cinema. Isso. Gigante, fizeram, né, coisas diferentes também. Usando a criatividade. Usando a criatividade para sobreviver, né? Bem, e aí na sequência, então, da 936 que eu estava falando para vocês, a gente tem a divisão desse programa de manutenção do emprego, a gente tem a divisão dele em 2 eixos. Um eixo é a redução do salário e, consequentemente, a redução da jornada. Isso. E o segundo é a suspensão. E aí, na suspensão, que eu acredito que seja, inclusive, a situação mais crítica, a gente vai entrar com a questão da suspensão do salário também. E aí, para suspender esses salários, é que entra o governo. O governo vem com o que a gente chama de medida de manutenção do emprego e vai trazer o auxílio emergencial. Não dá para confundir, né?
O auxílio emergencial não é um termo certo que eu usei, é o benefício emergencial. Senão a gente confunde com aquele auxílio Isso, dos autônomos, né? Isso. O auxílio emergencial, que eu já fiz várias lives sobre ele, só para relembrar aqui, aquele dos R$ 600, ele é exclusivamente para as pessoas que não têm uma relação de trabalho firmada. Né? A gente está falando do desempregado, mercado informal, as pessoas na informalidade, né? Aqui a gente está falando de um sistema no qual o governo vai fazer parte do programa de manutenção. A empresa pode suspender ou pode apenas reduzir a jornada. Nos dois casos, a pessoa vai ter direito a receber o chamado benefício emergencial. Aí vou passar para você fazer algumas ponderações, Neto, antes de eu continuar. Esse benefício emergencial, no caso de redução de jornada, vai ser um percentual, né? O mesmo percentual de redução, ele vai receber proporcionalmente ao que foi reduzido de salário e de jornada, o valor que ele receberia de seguro-desemprego, né? Então, você tem lá o cálculo do seguro-desemprego e aí você verifica e paga lá. Se reduziu 25%, é 25% e assim por diante. No caso da suspensão, ele vai receber como se fossem as parcelas do seguro-desemprego e a legislação permite que, no caso da suspensão, a empresa faça uma complementação com um valor como se fosse uma indenização, né? Um valor indenizatório que vai ser pago para esse trabalhador, né? Exatamente. É o chamado que a gente chama aqui de ajuda compensatória. Ajuda compensatória. Aí, sobre ajuda compensatória, tem várias coisas importantes. Antes, eu só vou comentar com o pessoal que quando a gente fala do benefício emergencial, quando a empresa decidir fazer a redução ou a suspensão, aqui nasce para ela uma obrigação acessória. Aqui já vou lembrando o pessoal do direito tributário, nós temos obrigações principais, obrigações acessórias. Dentre das obrigações acessórias, são sempre obrigações de fazer, registrar, informar, catalogar, informar em GFIP, fazer a retenção do valor do empregado. Qual que é a obrigação acessória que a gente tem aqui, tá? Com a medida provisória 936? É o dever de adesão. A empresa tem que indicar que vai aderir ao programa de manutenção do emprego, para só então, depois disso, ela poder realizar suspensão e redução. Porque, fora isso, se ela não faz adesão, ela vai estar fora da legislação trabalhista, automaticamente também ela vai estar fora da legislação previdenciária e tributária. Então, para que ela não pague depois multa, para que ela não tenha que explicar... Inclusive, tem previsão de ela ter que pagar o valor integral do salário se ela não fizer essa obrigação acessória, né? Exatamente. E, na verdade, no direito tributário, as pessoas não dão muita bola, às vezes, para a obrigação acessória. Mas a obrigação acessória, ela é uma obrigação que eu não tenho como convalidar depois. É muito importante. Se ela é uma obrigação de fazer, não tenha só a multa para poder considerar. Gosto sempre de relembrar, o fato de não fazê-lo faz com que automaticamente você não tenha o direito a gozar de nenhum daqueles benefícios, já que você não fez a adesão. Então, eis aqui a importância para quem advoga para a empresa, ou para quem tem relação com o pessoal que tem... RH, né? Contabilidade. Tem que aderir. Essa adesão está lá no parágrafo 3º do artigo 5º, então ela é super importante ali, ela aparece para nós como obrigação acessória. Acho importante a gente destacar também sobre isso, na questão do sindicato dos trabalhadores, né? Isso foi levado ao STF, porque o sindicato entendia de que as empresas deveriam, primeiro, antes de negociar individualmente, haver uma negociação coletiva, né? Dizendo que não poderiam ser feitos contratos individuais com os trabalhadores, sem uma anuência do sindicato, e isso foi levado, o STF entendeu que não, que poderiam ser feitos individualmente. Aí, o interessante é que a gente tem que ver que na MP, a empresa ela tem que comunicar ao sindicato também, né? O sindicato não participa da negociação, mas ele tem que ser comunicado, não pode esquecer de fazer esse comunicado. Então eu comunico o governo que eu aderi a isso e eu tenho que comunicar ao sindicato de que os meus trabalhadores também estão nesse programa de suspensão ou redução de jornada. Lembrando que o CARF tem definido ultimamente que toda comunicação ao sindicato ela é um dever absoluto, né? Então, ela afasta a possibilidade da isenção, ou quando for o caso, quando a gente vai falando aí também de imunidade. Aqui não é caso de imunidade, é caso de isenção.
Mas tem que ter muito cuidado, então, né? Sim. Essa simples obrigação, ela passa a não utilização dela no momento correto é peremptório do direito. Então tem que ter esse cuidado também. E aí, seguindo nessa linha que o Neto falou, só para lembrar, né? Eu posso, em todo esse jogo, eu posso colocar também os aprendizes, então eu posso incluí-los aqui, né? Em toda essa situação. Vai ter direito ao benefício emergencial, vai receber o que a gente chama de ajuda compensatória, eles podem fazer parte de todo esse programa. Não serve para estagiários, mas serve para os aprendizes. Então é importante também a gente fazer essa ressalva. E sobre a ajuda compensatória, o Neto começou a falar para vocês, o que é ajuda compensatória? A empresa pode auxiliar também. Vamos dizer que aquela determinada empresa tem uma condição superior aí de caixa, de possibilidade financeira, ela pode sim auxiliar os seus empregados, por dois motivos. Uma, porque o empregado vai estar adstrito a um teto do seguro-desemprego, isso pode ser muito negativo para o empregado, principalmente quando a gente está falando de setores das empresas que recebem salários maiores. Então, e também pelo fato de que a empresa pode querer ajudar, também pelo fato da situação que o país está enfrentando. Sim. Então, a ajuda compensatória, ela pode vir de acordo tanto individual quanto coletivo. É importante ressalvar isso, você já falou a respeito de aderir ou não ao programa, mas a ajuda compensatória, ela funciona do mesmo modo. E a ajuda compensatória, ela vai, então, trazer essa possibilidade, por quê? Porque a empresa vai poder ajudar uma determinada família com cesta básica, pode ajudar com parcela financeira, e isso tudo não vai ter critério, não vai estar dentro do conceito de salário de contribuição. Isso eu sempre falo que eu acho tão complexo, Neto, porque na hora que eu vejo o auditor indo na empresa, eu já imagino ele incluindo tudo isso em salário de contribuição. Então, eu gosto sempre de ressaltar para o empresariado o seguinte, isso só serve nos meses descritos na medida provisória. Não adianta, mas estado de calamidade pública, o decreto federal se manteve, não importa. Preste atenção na vigência da MP, a menos que ela seja, né, mantida em sua vigência, que ela seja prorrogada, não adianta. Se você mantiver ajuda compensatória, sobre ela vão incidir todas as questões pecuniárias, né, tributárias, que nós sabemos que são inúmeras, cota patronal, FAP, SAT, terceiros, tudo. Isso eu estou dizendo no caso do salário indireto, vamos dizer que você faz fora o pedido, o período de vigência da medida provisória. Tem que se atentar ao prazo da medida provisória. Né? Tem que se atentar muito para o prazo da medida provisória. Tá? Senão, isso pode ter uma perda aí irreparável, né? Porque vai sair completamente da programação do empresário, da sua folha de pagamento. Sim, e no caso mas no caso da suspensão, quem suspendeu o contrato no começo da medida provisória, a gente já está chegando no final, né? Sim. Porque eram 60 dias que podia suspender. E a medida provisória é de março, final de março, 22 de março, se eu não me engano. Então, vamos dizer que eu suspendi no começo de março, abril, maio, a gente está chegando no final de maio. E aí, esses contratos não vão poder continuar suspensos, né? Porque a medida provisória, ela fala que para redução são 90 dias e para suspensão são 60 dias. Então, a menos que o governo edite uma nova medida provisória prorrogando esse período pela manutenção do estado de calamidade, nós vamos ter problemas nos próximos dias e as empresas têm que estar atentas para quando foi firmado esse contrato, para quando foi firmado esse acordo entre o trabalhador e a empresa, para que não haja esse risco, né? Com certeza. E é um risco, como a gente sabe, toda vez que envolve a parte de tributação, né? Nós temos as obrigações principais e acessórias, mas a gente tem a multa de ofício, que é uma multa grande também, né? 75% do valor. Então, só isso já é suficiente para causar um problema, um reflexo forte na vida ali, na vida, como é que eu digo? Na rigidez financeira daquela empresa. O pessoal estava falando que estava com eco, né? Eu vi agora ali. Mas melhorou já? Será? Eu estou ouvindo super bem. Eu também. Não sei se agora está com eco. Se alguém puder sinalizar aí para gente. Eu quero mandar um grande abraço para o Douglas, que é lá de Joinville. Ele falou para não esquecer os abraços para os joinvilenses.
Um abraço. Eu aprendi uma coisa nova com o Douglas, ele falou que ele ia se esconder para eu não falar em público, mas eu vou falar. Porque eu não sabia que a pessoa que anda no carro, na parte de trás do carro, tem aquele enjoo, chama cinetose. E eu não sabia disso. Chama cinetose. Eu falei para o Douglas que eu ia te contar ao vivo, que eu achei a vida inteira que a minha irmã tinha frescura, porque a gente brigava para ver quem ia na frente com o pai, né? Sim, Aí tem um segredo para a cinetose. Então, peraí, conta pra gente. Tem que fixar o olhar num ponto, ou senão você tem que mexer a cabeça conforme o carro vai virando. O problema é a curva, né? Então, conforme o carro vai virando, tem que ir virando a cabeça. O problema de quem tá atrás no carro é que geralmente a pessoa não fica olhando para frente para ver para onde o carro tá indo, então não acompanha. Aí por isso que fica com cinetose. Escutou, Célia? É isso aí. Não vem com essa, mas não me pega. Não, assim, ó. Aí ela sempre dizia assim, eu não posso ir atrás, porque eu vou ter enjoo, ela falava. E eu perdia, né? Mesmo quando era minha vez, eu perdia, eu tinha que ir atrás, porque senão ela ficava enjoada. E aí eu falei que eu achava que isso era frescura. Aí o Douglas veio e falou, não, isso é doença, tem até um nome. Ó, Douglas, o Neto acabou de dar a solução, viu? Não vem que você fosse do meu lado, não. Ó, a Thalita Lessa falou o seguinte, que o som melhorou quando eu falei para você aquela hora, né? Mas ela falou que só continua o barulho do ainda tá fazendo barulhinho? Vamos arrumar isso. Pronto. É que tá muito frio, não vou tirar a blusa. Não precisa tirar a blusa, porque isso aqui não é um show de striptease. Não tem que tirar nada. Não vou tirar a blusa nenhuma. Tá muito frio. Bem, e ainda, só para relembrar, então, o pessoal, né, se não integra o salário de contribuição, ainda falando da ajuda compensatória, se ela não vai integrar o rol de salário de contribuição, sobre ela não recaem as verbas da folha de trabalho, é importante lembrar que também não tem recolhimento do FGTS sobre essa parcela, e sobre essa parcela também não tem cota patronal, refrisando aqui, e não tem retenção do imposto de renda. Tá? Lembrem disso, ela é uma ajuda indenizatória. Quem trouxe a natureza de indenizatório foi a medida provisória federal. Então, se ela é federal, ela tem o direito de dispor sobre a verba também de natureza do imposto de renda. Então, esse é um reflexo importante aqui da gente considerar, né? Porque se fosse uma medida que fosse qualquer coisa regional, estadual, municipal, ela poderia se referir à previdência exclusivamente da região, né? Sim. Aquela previdência própria regional. Jamais sobre nada que seja federal, sob pena de extrapolar a competência dos entes federados que a gente tem aí, né? E esse é um problema que a gente vai ter se, por exemplo, porque a ideia do governo federal é liberar, só que a gente sabe que o STF decidiu que as decisões vão ser regionalizadas, né? Então, se o município entender que naquele município não vai ter indústria, não vai ter comércio, e se você não tiver um programa federal garantindo isso, esses empregadores eles vão ficar de mãos amarradas em relação a essas questões, né? Então, pode haver um conflito aí de normas e a gente vê um grande problema em alguns municípios. A Viviane está identificando aqui um caso de família, né, para a gente ir para o programa da Cristina Rocha. É isso aí. E a minha irmã está dizendo que ela vai continuar indo na frente. Vocês estão vendo, gente, essa provocação pública no horário nobre do Fantástico. Não, esse Douglas me faz cada uma, né? Mas ele estava fugindo do nosso programa só para não falar. Para não falar da cinetose. Para não falar da cinetose dele lá. Bem, e acho que é bem importante também, ainda seguindo nessa nossa linha, comentada a medida provisória 944, ela trouxe uma linha de crédito especial para as empresas. Então, se a gente for discutir aqui todas as medidas provisórias da época da pandemia, já que o nosso programa, quando foi lançado, ele era, né, um programa especial pandemia, né? A gente tem a medida provisória 944, que ela trouxe aí uma linha de crédito para tratar exclusivamente desses problemas que as empresas vão enfrentar. Não é só essa questão, a gente tem muita questão para ser enfrentada, né? Tem a questão do FGTS, tem recolhimento de tributo, tem questão dos empregados, tem questão também do próprio capital de giro. Então, tem muitas questões aí a serem discutidas ainda a respeito
assim, da regra geral dos Uhum. custos que as empresas terão para se manter nesse momento aí pós-pandemia, né? Ana, acho que é importante só para a gente, para não passar para o próximo assunto, a Thalita Alessa, ela coloca aqui, ela não entendeu direito a questão do prazo da MP que a gente estava comentando. Aí ela coloca que a suspensão do contrato não está em vigor durante o período de vigência da MP. Sim. Na É, verdade, é o seguinte, o que eu entendi, né? Você quer responder antes que eu? não, eu acho assim, não é sobre o período de vigência, na verdade, é que a própria MP estabelece um prazo para suspensão, um prazo máximo e um Sim. prazo máximo para redução da jornada. Então o que a gente está dizendo é assim, é porque às vezes a empresa ela pode entender, a MP está vigente, o decreto de pandemia continua, então eu posso suspender o contrato por quanto tempo eu quiser, que não tem problema, e pagar essa verba como indenizatória, e não. A grande questão tem um prazo estabelecido na medida provisória de máximo para eu manter o contrato suspenso ou reduzido. Extrapolado esse prazo, qualquer coisa que eu pague para o trabalhador, ele não tem mais um caráter indenizatório e passa a ter um caráter salarial, né? E aí você tem todas as incidências de tributos em razão disso. Sim. Eu acho que o que eu tinha entendido, que talvez a Thalita também tenha tentado dizer, foi o seguinte, olha, talvez ela está dizendo quando que eu posso definir por essa opção. Ah, isso não está escrito no MP a qualquer momento, né? E aí, teoricamente, se ela ainda não suspendeu, Ah, sim. ela ainda poderia suspender, mas Sim, sim. respeitando 60 ou 90 dias, de acordo com Exatamente. o caso lá, se for o item A, a linha A ou a linha B, que ela tiver enquadrado. É, Acho que a Thalita quis dizer. Mas também fiquei na dúvida, mas foi bom que você já respondeu também a outra. Porque, por exemplo, vamos dizer que tem um trabalhador que ele está trabalhando normalmente, ainda não foi suspenso o prazo, suspenso o contrato pela MP, a empresa poderia agora suspender por 60 dias, não teria problema. Desde que respeitado esse prazo máximo, né? Sim, Inclusive a medida provisória, a gente nem falou isso, né? Ela fala que a empresa pode reduzir, suspender e a qualquer momento fazer com que o trabalhador volte para a jornada normal, sim, sim, né? É só sim. comunicar, tem o prazo para comunicação do trabalhador e ele voltaria a ter o contrato normal dele, sem a suspensão ou redução. É isso mesmo. A Thalita entendeu isso também. Ah, então Ótimo. tá, Ela ótimo. entendeu a gente aqui. Mandar um grande abraço para a Nayara Dornelas. A Boa Nayara noite, agora Nayara. no Instagram, pessoal, acompanhem lá a Nayara, que ela é nossa aluna querida. Além de linda, super querida, simpática. Nayara, eu vi teu vídeo, você gravando lá, já vou fazer propaganda para o pessoal te seguir também, tá? Isso aí. E aqui a Jéssica, ela está falando o seguinte: é permitido suspender o contrato por 30 dias e após reduzir a jornada salário? Não, são coisas diferentes. São dois eixos do programa de manutenção do emprego. Um eixo do programa é a redução e o outro é a suspensão. Então, Jéssica, se eu entendi direito o teu comentário ali, não significa que eu vá suspender e depois ainda por cima reduzir. Eu não sei se foi isso que você quis dizer, né? Mas você está perguntando assim, se eu tenho que seguir essa lógica ou se eu posso aplicar para o mesmo contrato as duas coisas. Daí eu acho que não dá tempo, né? Porque, veja, se você vai suspender e na sequência ainda reduzir a jornada, não sei, o que você acha, Neto? Pelo o que eu entendi da medida provisória, é claro que isso é interpretativo, né? Mas o prazo máximo seria de 90 dias e não poderia a gente fazer 60 mais 90. Pelo menos foi esse o entendimento que eu tive fazendo a leitura da medida provisória. Se seria essa a possibilidade que ela está aventando, eu não sei se isso seria possível, não. Ou Tá? talvez ela quis dizer assim, né? Fazendo aqui tentando entender melhor essa pergunta. Talvez ela tenha pensado, inicialmente, o empresário resolveu suspendeu por 30 Isso. dias. Aí Ótimo. retornou e ele falou: olha, eu vou acabar com a suspensão, a gente vai atender pessoas, mas vamos atender numa rotina reduzida. E aí ele reduz o salário, entendeu? Uhum. Foi Ah, essa. não, Nesse caso, eu acho que é possível. Eu acho sim, que a medida ela vem, inclusive, para lidar com essa dinâmica, né? Porque não é uma situação estática, é uma sim. questão dinâmica. A questão, você vai na verdade, trocando o pneu com o carro andando, né? Vivendo a situação da pandemia e tentando ajustar ela ao dia a dia e também às realidades que a gente está enfrentando. Eu acredito que seria possível.
Até estou vendo que a Ana Paula Silva Araújo está aqui assistindo a gente. Ana, se você tiver uma resposta até para complementar aqui a nossa, eu sei que a Ana é especialista no tema, ela pode até comentar aqui com a gente. Um grande abraço para ela e para toda a família dela também. Nossa, mas eu estou vendo uma pessoa aqui comentando o nosso programa que eu estou passada, é uma novidade muito grande. Luiz Fernando, olha lá. Mas esse não é meu irmão. Não, quem que é? Não, é um primo do meu pai aí do sul, do Rio Grande do Sul. Se fosse teu irmão, eu ia ficar muito surpresa, ele nunca participa. Sabe como eu sei? Pelo Luiz. O Luiz do meu irmão é com S, esse é com Z. Ah, então um abraço, Luiz. Homônimo aqui dos Opitos. O Fernando, a gente conhece ele na família, o Fernando. Um abraço, Fernando. A Ana também está aqui, deixa eu colocar a Ana aqui para a gente ver. A pergunta que a gente já respondeu da Jéssica. Deixa eu ver aqui. Um abração para o Brazão, João Carlos Brazão, nosso coordenador do IEPREV também. Aqui, ó, a Renata Vivalva, ela já está aqui também se manifestando. Olha aqui o que ela disse, ó. Fim do prazo da suspensão pode ser renovado, vista a prevalência do afastamento e decretos municipais e estaduais que não permitem algumas empresas de funcionarem. Aí então. O decreto mais ou menos respondeu, né? Esse é um grande problema. Mesmo que fosse renovado, teria que respeitar o prazo máximo da medida provisória, né? Uhum. E aí o que a gente vai enfrentar agora é justamente essa questão, porque como foi decidido que isso vai ser tratado individualmente, se o governo central, vamos chamar assim, né, o governo federal, não prorrogar ou não aumentar esse prazo, pode ter algum município no Brasil que as atividades não sejam autorizadas a retornarem. Lembrando que agora a gente tem um complicador de tudo isso, que é a decisão do STF de que os agentes públicos podem ser responsabilizados por erro grave, né? E aí ele decidiu como erro grave se ele não respeitar as decisões técnico-científicas, né? Os especialistas. Então, se numa determinada cidade você tiver uma alta prevalência de Covid, com um índice grande de mortes, e o prefeito ele não vai poder autorizar, porque senão ele vai poder ser responsabilizado, a gente vai ter um grande problema em relação a isso. É uma coisa que a gente vai ter que parar e pensar daqui para frente. Provavelmente deve sair alguma nova medida provisória. Isso eu não tenho dúvida. Com certeza. E a Marli, que também é a nossa coordenadora do IEPREV, ela falou, olha, no caso de suspensão, vocês entendem que poderá haver contribuição previdenciária sobre o SD? SD, o que é SD? Salário? Não sei. Não estou falando da possibilidade de contribuição previdenciária como facultativo prevista no artigo 8º. Acho que a Marli está falando de contribuir sobre o salário, ou sobre o benefício emergencial, ou sobre o apoio compensatório, será? Não sei, porque não tem previsão, né? Não conta, né? Não tem previsão para contribuição previdenciária. Seguro-desemprego. A Ana já me salvou pronto. Ali. Não, o seguro-desemprego eu sou super contra. Eu acho que não tem essa possibilidade. Inclusive, eu escrevi sobre isso com o Ceral, porque o fato gerador da contribuição previdenciária, Marli, ele é muito claro, né? Que ele é o exercício da atividade remunerada. Se a gente mudar isso, e a medida provisória que restou revogada, 905, ela trouxe essa maluquice, a meu ver, uma maluquice, por quê? Porque a partir do momento em que eu mudo o fato gerador da contribuição previdenciária, eu mudo a base do sistema, eu mudo a classificação dos segurados, eu mudo a forma de interpretar o custeio previdenciário. E isso é muito arriscado, não é simplesmente incluir uma categoria como o segurado desempregado, né? Então, eu penso que não tem como. A Marli já colocou ali, né, o BEMPER, o benefício ali do emergencial. Uhum. Ali eu entendo, Marli, nesse caso eu acho que não tem como, nem sobre o benefício emergencial pago pela empresa, nem sobre o apoio, a ajuda compensatória paga pela empresa, não poderia haver esse recolhimento. Ele teria que recolher, se fosse o caso, a meu ver, como facultativo nesse caso, embora ele não vai precisar, porque se nós estivermos falando da redução, quem está reduzido vai ter o recolhimento, né? Só não vai ter aquele que tiver suspenso, como a Marli muito bem esclareceu ali na pergunta que ela fez mais para cima, tá? Mas daí eu acho que não tem como mesmo. Deixa eu voltar aqui para ver se eu pulei alguém. Aqui um abraço para o Alencar, né?
A Ana Paula traduziu para mim SD. Gente, olha a cabeça que eu tô hoje. Eu li ali e não identifiquei que ela era seguro-desemprego. Um abração para a Alessandra Minaré, nossa amiga do militar também, né? Um abraço, Ali. A Marli concorda com a gente também. Que bom, Marli. Eu É, também penso porque, assim. na verdade, ali o seguro-desemprego foi utilizado apenas para o cálculo, né? É, Nem é considerado, né, seguro-desemprego. Até sim. porque aqueles requisitos que a gente tem do seguro-desemprego, que é você tem para os trabalhadores poderem receber o número de parcelas, eles nem estão, né, na MP. Foi Não. utilizado o seguro-desemprego só para o cálculo mesmo, né? E vou aproveitar e falar da medida provisória 945, só para lembrar que foi bom porque a Marli colocou ali o bemper, para eu não esquecer. Essas medidas Uhum. também, inclusive a medida sanitária de afastamento dos grupos de risco, e também aqueles que podem se afastar em razão da suspeita de contágio, tudo isso vai ser do mesmo modo, uma mesma analogia aplicável ao trabalhador avulso. Então, tudo que a gente falou aqui hoje também pode ser aplicável para o trabalhador avulso. É mais difícil de compreender porque o trabalhador avulso não tem um empregador, né, único. É tudo por meio do ógmo ou do sindicato de categoria. Falo sindicato de categoria porque aqui no Sul e no Sudeste a gente fala sempre em ógmo. Mas no Norte e no Nordeste é comum que o papel do ógmo seja substituído pelo sindicato da categoria. Não é algo comum para nós aqui no Sul e no Sudeste, né? Então, às vezes, a gente sempre fala em ógmo. Se você chegar a dar uma aula, por exemplo, em alguns lugares do Norte e do Nordeste, vocês não sabem nem o que é ógmo. Porque, embora esteja na lei, lá existe um contrato de parceria que o sindicato foi conveniado para trabalhar como se um ógmo fosse. Então, nesse caso aqui, o trabalhador avulso, que nós estamos habituados a ver no porto, né? O trabalhador avulso que lá trabalha na indústria de sal, na indústria de cacau. Então, essas pessoas vão ter esses mesmos direitos todos por meio da medida provisória 945. É interessante frisar isso, né? Que eles não foram esquecidos, como se diz. Inclusive a questão da compensação indenizatória. Acho que é importante ressaltar. Sim, com certeza. Porque tem bastante trabalhador avulso e também com a diminuição de demanda, eles também tiveram um prejuízo, né? Sim, com certeza. E também, mais uma coisa que é importante para a gente ressaltar é a questão de compensação tributária. Então, para não dizer que não houve nada, né? Tudo que a gente falou aqui foram questões que envolviam mais, assim, direito trabalhista e o reflexo no previdenciário. Agora eu tenho para citar uma questão que é bem previdenciário tributária mesmo, que é o seguinte: quando o empregado for reconhecidamente detectado infectado pelo Covid, nesses casos, tá? O empregador não vai ser responsabilizado pelos primeiros 15 dias do auxílio-doença. Por que eu estou falando isso? Porque quem tem lá, quem está naqueles primeiros 15 dias, né? O segurado com carteira assinada, ele normalmente a gente pensa sempre assim: segurado com carteira assinada, o doméstico e o avulso. Só que a gente tem que lembrar que o doméstico ele tem uma situação ainda peculiar, na qual quem começa a fazer o recolhimento desde o primeiro dia do afastamento é o INSS. Diferente daquela pessoa que tem uma carteira de trabalho, um contrato de trabalho na iniciativa privada que não seja doméstico e que tenha lucro. Para essas pessoas em especial, o empregador ele fica responsável pelos primeiros 15 dias do auxílio-doença. A gente já teve tanta coisa tentando mudar isso, já teve Discussão, né? 30, já teve outras discussões tentando passar para zero, né? Fato é que ele continua sendo responsável pelos primeiros 15 dias e por todas as verbas e também por toda a tributação que se aplica sobre esses primeiros 15 dias. Recentemente, uma discussão do direito tributário é o empregador não ser responsável pelo recolhimento da cota patronal desses primeiros 15 dias e demais tributações, que eu acho justíssimo, porque esses primeiros 15 dias, eles não integram, né, o salário de contribuição. Sim. Se a gente for pensar que eles não remuneram o trabalho, como diz o artigo 22 da Lei de Custeio, lá no inciso 1º. Então, eles não são eminentemente contra a prestação de trabalho. Mas é uma discussão que não tem fim, né? A Receita Federal entende de um modo, o CARF está no meio do caminho, com voto de qualidade, e o STJ afastou, o STF está discutindo. Então, ainda tem muito a ser dito sobre esse assunto. Mas, no que se refere a isso, a gente tem aqui uma questão trazida na Lei 13.982, quem estava anotando as leis aí,
só para registrar. Essa é a 13982 de 2020, lá no artigo 5º, e vai acontecer muito semelhante ao que já acontece no salário maternidade, tá? Então, o empregador, ele vai pagar, ele vai recolher e pagar salário sobre esses primeiros 15 dias, mas depois ele vai fazer a compensação. Só que aqui é limitado ao teto. No salário maternidade, não tem limitação ao teto, né? Tanto que se eu tiver uma diretora de empresa, uma supervisora que ganhe 20 mil reais, ela está limitada ao teto do ministro do STF. Aqui não. Aqui eles falaram, olha, vai acontecer do mesmo modo, tanto para tributo como para salário pago pelo empregador, só que esse ponto em especial, ele vai ser compensado até o limite do teto da Previdência. Então, funciona um pouquinho diferente. Mas é interessante porque é diferente, né? Pelo menos tem alguma compensação, né? Tem alguma compensação, exatamente, né? E aí, Só né? que a única coisa importante falar isso, Ana, nesse caso tem que haver a confirmação. Foi né? ótimo que você falou, exatamente. Tem que ser uma confirmação documental. O Documento, laudo exame. não serve, tem que ser exame. Foi bom que Exatamente. você falou. Porque senão o pessoal vai sair compensando aí lá na frente, vai ter Até porque a problema. gente sabe que muita gente acaba abusando do direito, né? O chamado abuso de forma. E esse é um problema porque não vai dar para fazer o exame depois, né? Exatamente. Então, se a empresa não estiver testando, não vai poder usar da compensação. Na verdade, foi uma forma inteligente do ministro da Secretaria do Trabalho de compreender que uma forma de fazer estatística e conseguir entender o que estava acontecendo no meio ambiente laboral era agregar isso a uma compensação. Mas, junto, uma obrigação acessória específica, né? Então, quem não tiver comprovação não compensa. Exatamente. E isso é uma ressalva que está lá no artigo 5º dessa lei. Então, vai ter que tomar esse cuidado. Neto, eu queria passar a palavra para você falar um pouquinho dessa questão polêmica agora. Muita gente entendeu, equivocadamente, a gente já falou disso, né, no nosso programa anterior, que a medida provisória 927, ela trouxe uma possibilidade aí das empresas passarem por cima do nexo técnico epidemiológico, principalmente no que se tratasse das questões aí advindas da pandemia. Queria que você explicasse para o pessoal que está nos acompanhando e aproveitando que muita coisa aconteceu do nosso programa para cá, você contasse o histórico. A gente teve na MP 927 um artigo específico que falava que o coronavírus, né, a Covid-19, não seria considerado como doença ocupacional, exceto comprovado nexo causal. Isso foi levado ao Supremo, quando foi levada a medida provisória a ser discutida, e o Supremo entendeu, por maioria, que quase maioria absoluta, mas não foi maioria absoluta, acho que teve um voto divergente do ministro Marco Aurélio, se eu não me engano, foi 9-1, acho que o ministro Celso de Mello não votou, e foi reconhecido esse artigo como inconstitucional. Por quê? Qual que foi o entendimento que o STF teve sobre o caso? Que esse artigo, o artigo 29 da MP 927, ele trazia um ônus muito grande ao trabalhador. Então, foi divulgado muito na mídia, eu fiz até me convidaram para falar até uma outra página no YouTube sobre isso, porque foi uma discussão muito grande, principalmente no meio de saúde e segurança do trabalho, muitas empresas apavoradas, porque foi divulgado na mídia da seguinte forma: STF reconhece Covid-19 como doença ocupacional. Que loucura. Não é verdade, o STF não reconheceu nada como nada. O que o STF entendeu? A questão do artigo 29, ele trata especificamente do ônus da prova. Quando o legislador, e dá para entender a intenção, né? A gente tem que ver qual que é a intenção do porquê que eles colocaram isso. Nós estamos tratando de uma doença altamente contagiosa, altamente prevalente, e que eu não consigo definir corretamente aonde a doença aconteceu, onde a pessoa adquiriu aquela doença. Então, o legislador entendeu o seguinte: olha, essa doença ela não pode ser considerada como ocupacional, exceto comprovado nexo causal. Quando ele joga esse exceto comprovado nexo causal, ele está jogando esse ônus da prova para o trabalhador. E foi esse o entendimento que o STF teve. E o STF falou: não, isso é muito oneroso para o trabalhador. Voltamos à regra geral. Então, nós tínhamos uma lei específica tratando sobre isso, um dispositivo legal específico, que seria o artigo 29 da 927,
Mas não é que o STF reconheceu como ocupacional. Não é isso. Não foi esse o teor da decisão. O STF falou o seguinte, ó, isso é inconstitucional, volte para a regra que já existe na legislação. E nós já temos uma regra na legislação para estabelecer que uma doença tem relação com o trabalho ou não. No caso do Covid-19, eu não posso enquadrar ele, no meu entendimento, na lista A e B e nem na lista C do anexo 2 do decreto 3048 de 99. A lista A e B trata da chamada doença profissional e doença do trabalho, e a lista C do nexo técnico epidemiológico. Por quê? Porque essas listas elas são feitas anterior. A gente está falando de uma doença que tem 5 meses. Né? Então, primeiro, não teria como o legislador prever essas situações. E o nexo técnico epidemiológico, eu entendo que ele não pode ser aplicado porque o nexo técnico epidemiológico é baseado em estatística. Eu vejo quais empresas utilizam mais a previdência em determinadas doenças e faço uma relação epidemiológica. No caso da Covid, nós não temos ainda essa relação epidemiológica, simplesmente porque a doença tem 5 meses. Sequer os benefícios acabaram ainda. Como é que eu vou saber onde está tendo mais benefício? E é mais fácil, né, Neto? Desculpa fazer uma ponderação. Não, claro. Mas, por exemplo, é importante frisar isso. Para aquelas atividades que são essenciais, que trabalharam durante o período crítico. Vou dar um exemplo aqui: profissionais da saúde, pessoal do supermercado, pessoal da farmácia. Para essas, vai ser muito mais tranquilo de fazer a prova. Por quê? Porque as pessoas vão provar o quê? O desempenho da atividade. Isso. O desenvolvimento, a profissiografia mesmo, o que ela faz naquela atividade. O risco. O quão diante do risco ela está, né? O que fica mais complexo, por exemplo, são discutir aquelas atividades que não têm relação com o público. Então você acaba... Administrativas. Porque ela pode pegar no ônibus, ela pode pegar em casa, ela pode ter alguém em casa que está contaminado, né? Então gera essa discussão. Porque como foi divulgado, parecia que qualquer caso de Covid ia ser considerado como doença ocupacional, que não é verdade, óbvio. Sim. Até porque a gente tem estatísticas, e isso a gente consegue, por exemplo, se for numa ação judicial ou discutir isso tecnicamente, você tem, por exemplo, em Nova York, estatística mostrando que 66% das contaminações ocorreram em pessoas que sequer saíam de casa. Saiu agora uma pesquisa feita na Espanha do Covid-19, mostrando que as pessoas que exercem atividades dos serviços essenciais se contaminaram menos do que aquelas que não faziam serviços essenciais e que ficaram na quarentena. Por quê? Aí eles vêm com a explicação técnica. Porque geralmente a pessoa que sai e sabe que existe o risco, ela toma mais cuidado. Sim. Do que aquela que está em casa e que às vezes acha que está protegida, mas na verdade não está. Mas que comete erros fatais, Isso. como, por exemplo, ir no supermercado e não usar máscara, não lavar a mão. O vizinho na frente do portão, né? Porque eu fico vendo o pessoal em isolamento, mas anda com o cachorro na rua e para conversar em cada esquina com uma pessoa diferente. É complicado, né? Então aí o que eu coloco aqui como onde a gente vai buscar tecnicamente na legislação para fazer o enquadramento. Já existe a previsão na legislação, no artigo 20, parágrafo 2º da 8213, que fala, eles chamam de nexo técnico individual. Quando que é aplicado o nexo técnico individual? Quando a natureza do trabalho expõe a pessoa ao risco, e esse risco não está previsto na lista A e B do anexo 2 do decreto 3048 de 99. Esse é o nexo técnico individual. E o que eu propus, e eu já escrevi sobre isso, e vou publicar um artigo sobre isso, fiz num blog, mas agora vou fazer um artigo, é o seguinte: por analogia, a gente utilizar o que há de previsão para a doença endêmica. Por que eu digo por analogia? Porque a Covid-19 não é uma doença endêmica, é óbvio que não, ela é uma doença epidêmica. Doença endêmica é uma doença prevalente numa determinada região, numa determinada população. Esse é o conceito de doença endêmica. A Covid-19 é uma pandemia. Ela tem uma incidência alta rapidamente em toda a população do planeta. Por que é interessante a gente fazer essa analogia? Porque o legislador ele não teria como prever o que ia acontecer. É uma situação sui generis, nunca aconteceu isso, tanto que nunca a gente ficou em casa tanto tempo se isolando de uma infecção. Né? Mas para a doença endêmica, é a linha D do parágrafo 1º também do artigo 20, ele fala o seguinte: não será considerado como doença ocupacional a doença endêmica, exceto quando comprovado que a natureza do trabalho tem uma condição especial que pode estar ligada àquela contaminação. Então, por isso que eu falo da gente poder utilizar isso por analogia.
qual que é a ideia? E aí é o que a gente tem recomendado para as empresas, e aí fica aqui a dica para quem é da área de saúde e segurança do trabalho, quem é de RH, para os advogados que orientam empresas. O que a empresa tem que fazer? Muita gente está perguntando assim, tá, mas o que eu tenho que fazer? Como que eu provo que a minha empresa não é uma empresa... O que você tem que fazer é que a sua empresa não tem risco aumentado. Atividades onde houver o risco aumentado, para o direito previdenciário, o nexo causal é presumido. Essa que é uma grande questão. Por isso do entendimento do STF. Para o direito previdenciário, se presume que a doença tem relação com o trabalho. Isso foi decidido agora pelo STF na ação de constitucionalidade do nexo técnico-epidemiológico. Está muito claro no voto dos ministros, falando, ó, é uma presunção relativa. Você pode fazer prova em contrário, mas existe uma presunção. Então, se eu tenho uma presunção relativa, eu, empresa, tenho que provar que o risco dela adquirir o Covid na minha empresa não é maior do que se ela estiver na rua, se ela for num supermercado fazer compra, se ela for num... É isso que eu tenho que provar. Como que eu provo isso? Com medidas. Eu cumpri o que o governo está dizendo. Então, distanciamento nas empresas, se eu exerço atividade administrativa, distanciamento social, mais de 2 metros entre um posto de trabalho e o outro, disponibilizar álcool gel, exigir que usem máscaras mesmo que sejam caseiras, evitar reuniões presenciais. Então, todas aquelas medidas que todo mundo já está careca de saber, ninguém mais aguenta ouvir falar sobre isso, porque faz 2 meses que todo mundo só fala isso. É isso que você vai ter que fazer. E aí a empresa tem que provar isso. Então tem que se documentar, tem que fazer documentação, eu tenho chamado de um dossiê Covid, né, para a empresa, fazer um dossiê mesmo, ó, essas foram as medidas que a empresa implementou, isso foi apresentado na reunião da CIPA, foi registrado, eu tenho aqui toda a documentação fotográfica, comprovante de entrega. Eu não tenho recomendado, Ana, que se coloque, por exemplo, essas máscaras que não sejam, porque a gente não está conseguindo comprar máscara com CA para fornecer para o trabalhador. Não tem como eu fornecer N95, PFF2, que são as máscaras que têm o certificado de aprovação de EPI. Mas, se eu estou fornecendo máscara de outros tipos que foram autorizadas pelo Ministério da Saúde, o Ministério da Saúde autorizou eu utilizar máscaras caseiras, de TNT, de outros tecidos, de outros materiais, o que eu estou falando? Não coloca isso na ficha de entrega de EPI. Cria uma ficha paralela só para registrar essa questão da Covid. Fica muito melhor. Aí você faz a entrega, anota quantas entregou, a periodicidade, que houve um treinamento, tem que haver treinamento, as empresas têm que orientar sobre a questão do treinamento, pode ser por videoconferência, pode ser... tem que agir. O que a empresa não pode fazer é se vira aí e acabou, né? Como tudo na parte de saúde e segurança do trabalho, a empresa tem que documentar o que está fazendo e ter ações para que ela não seja negligente com essa contaminação. Mas a ideia é essa. Para algumas atividades onde o risco é alto, já vai ser reconhecido. Isso aí não vai... Existe a presunção, por exemplo, profissional de saúde, ele está lá na linha de frente atendendo casos de Covid. É óbvio que se ele pegar Covid, não vai ter como... Onde existe a probabilidade? A questão é de risco-probabilidade. Aonde a probabilidade é maior? Dele ter adquirido Covid atendendo um paciente com Covid ou na casa dele? É óbvio que é no ambiente de trabalho. Então é esse tipo de coisa, de ponderação que a gente vai ter daqui para frente. Mas, de qualquer forma, não é que todo caso de Covid é doença ocupacional, pelo amor de Deus, né? Excelente, não, ótima explicação, acho que ajuda, a gente até já comentou algumas vezes aqui, mas sempre é bom para a gente entender essa ideia de presunção, principalmente porque no direito tributário, e aqui quando a gente fala do previdenciário, a gente está com uma perna no tributário também, a presunção, ela que tem é isso que ela quer dizer, ela diz, olha, presume-se que seja X, isso. Mas se você me provar que o X é Y, você não vai ter essa incidência de uma determinada tributação. Exatamente, eu tenho que provar que o risco no trabalho não é maior do que aquele risco ordinário, né? A gente fala que existe um risco ordinário, que no caso do Covid é para todo mundo. Eu sempre cito a decisão, ele até vai responder lá o magistrado aqui em São Paulo, agora não lembro se foi magistrado ou desembargador do Tribunal de Justiça aqui de São Paulo, que falou, e ele acertadamente, essa parte da decisão dele está correta, não vou entrar no mérito aqui do restante, mas ele fala, só quem não tem risco de contrair Covid na face da Terra, humano, são os 3 que estão lá na estação espacial. O resto, existe risco, né? Sim. Deixa eu aproveitar, Neto, mandar um grande abraço para o Enani, que
já foi meu aluno, mas sabe mais do que eu dessa parte toda trabalhista aí, faz tempo que eu não o vejo pessoalmente, grande abraço. O Hernani responde também por uma categoria de profissionais que estão na linha de frente, trabalham no sindicato, então um grande abraço para ele. Alessandro Bartolo está sempre assistindo nossa live também, né? Elogiando aqui, a gente quer agradecer a tua participação. O Fábio Ribeiro, ele colocou, olha, e o motorista e o cobrador de ônibus? A mesma situação, né? Igual o médico, igual a questão da Por exemplo, mercado. Se eu fosse orientar uma empresa de ônibus, o que eu faria? Adotaria, coloca um acrílico ali separando o motorista de ônibus, máscara no motorista, álcool gel, pronto. O risco dele não vai ser maior do que... É isso que a gente está falando. A questão é do risco. Espera aí que o picou agora. Picou? Então, eu Travou tenho que... você inteiro. Voltou? Calma. Voltou ou não? Tá instável ainda, fica aí. Agora você Voltou? parou, você ficou numa pose estátua. Estátua. Ai, pronto, agora voltou. Voltou, então. O que eu estava falando é o seguinte, o motorista de ônibus, por exemplo, se eu fosse orientar uma empresa de ônibus, o que eu falaria? Instala um painel de acrílico, isola aquela cabine ali onde ele fica, para que não haja risco da exposição. Para eu transformar a atividade dele num risco ordinário. É essa a ideia, né? Então, Sim. é a empresa adotar medidas para evitar esse contágio, evitar que o risco seja aumentado. Excelente. E aqui descendo, ó, o pessoal falando aqui normal. Aí tá normal, Luísa, mas é que eu tenho um delay para vocês, eu recebo a imagem do Neto um pouquinho antes, né? Isso. Aqui, ó. Peraí que eu me perdi nas perguntas. Aqui, o Farias Coelho faz uma pergunta interessante. Ele fala, olha, onde está a determinação de que os primeiros 15 dias devem ser por exame, não laudo? Aí, só para esclarecer, Farias, aqui a gente está falando quando há comprovação da infecção pelo Covid. Isso. Esse caso tem que ser exame, porque eles falam em comprovação objetiva. Isso. E a comprovação objetiva ela não é indireta. Não é um profissional de medicina que vai atestar. É um exame sorológico que vai identificar, né, Neto? Exatamente. Eu posso ter uma suspeita de que você tem Covid. Confirmação diagnóstica é através do exame laboratorial. Né? Porque a gente tem, inclusive, uma série de doenças que causam os mesmos sintomas da Covid. Né? Até H1N1, por exemplo, e você não tem a questão dos primeiros 15 dias para quem adquirir H1N1 e precisar se afastar do trabalho. E só para lembrar, uma coisa é uma coisa, outra coisa, como sempre. A Thalita está dizendo ali, olha, tem que ter um atestado B34.2. Isso é para outra coisa, tá? Isso. O atestado B34.2, ele serve para quando você está no grupo de risco ou com a suspeita, você pode identificar por meio do atestado e não comparecer ao trabalho sem ser considerado como quem abandonou o emprego. Tá? São coisas diferentes, né, Neto? Sim, ou até ser afastado do trabalho com um atestado desse e você não ter a confirmação efetiva. O grande problema é que você vai ter um problema. O grande problema é você ter a confirmação. E a confirmação não é o médico que diz, isso é Covid-19. No caso dessa doença, e aí está lá, comprovação objetiva, tem que ter o exame. Essa é uma recomendação. A empresa vai ficar num risco muito grande se ela não tiver o exame do trabalhador ali confirmando o Covid. Isso para fins da compensação, tudo isso que a gente está falando é para compensação. Isso, vamos relembrar a diferença, né? Tá? Isso. Então, medida sanitária lá do BEMP 13979, eu só preciso do atestado, somente o atestado. Compensação tributária, 13.982/2020, outra situação tributária, comprovação objetiva por meio da testagem dos empregados. Então, só para a gente conseguir identificar. São coisas diferentes. Né? Uma coisa é o que eu vou fazer com o meu trabalhador. Eu posso manter ele em casa, mandar ele para o INSS. Agora, para eu fazer a compensação, eu preciso ter o exame comprovando que é Covid-19.
O Fábio Ribeiro está fazendo uma piadinha, ó, esquece o Fantástico. Pois a gente criou no domingo só para competir com o Fantástico, né, É Neto? isso aí. Quem somos nós, né? Mas estamos aqui competindo. Como a gente não gosta do Fantástico, Isso. a gente vem aqui para Exatamente. nada, e não é nada partidário, só porque a gente não gosta mesmo, né, Neto? Isso. Aí a gente vem aqui fazer o programa na hora que a gente está livre. Aqui a Luísa falando que o dela estava normal, a Renata Vilauva também. Aqui a Luísa, mandando aqui um abraço também. Aqui, ó. Aqui o Alessandro Bartolo, ele está falando que às vezes o motorista, além de cobrar, né, de dirigir, perdão, ele também cobra as passagens, Isso aí, né? é o risco Aí ali fica complicado para ele, até para usar o acrílico daí. Isso, aí tem que ver, aí tem que fazer adaptações, né? O Farias Coelho está perguntando aqui se o empregado doméstico não se submete à perícia para afastamento. Não, ele vai se submeter normal. A única coisa é que a gente está passando por um momento em que não tem perícia. Isso. Né? Em razão disso, há aquele afastamento, como é que a gente poderia chamar, emergencial de salário mínimo. Como se fosse um adiantamento, né, de um salário mínimo. Isso. O que acontece, a diferença do doméstico para os outros trabalhadores é que você já entra em benefício previdenciário desde o primeiro dia, não tem os 15 dias pago pelo empregador. Né? Acho que é isso talvez a diferença aqui para a gente ressaltar, né? Sim, e tem uma outra coisa importante, que é só para relembrar, a gente está vivendo um momento diferente, né, Farias? Então, via de regra, ninguém se afasta assim fácil. A pessoa, ela espera, agenda perícia, fica em casa sem receber, esperando, para minimizar esse problema, considerando ainda que os peritos não estão atendendo, a pessoa vai receber um salário mínimo enquanto durar a demora, o retorno dos médicos peritos. Então, quando retornar, quem tem um salário maior vai receber a diferença. Vai passar quem não tinha direito não vai receber nada, vai voltar ao trabalho. Essa é uma coisa até que a gente não sabe como vai ficar, porque é interessante na medida provisória que fala o seguinte: é um salário mínimo de adiantamento e a pessoa vai passar por perícia se ela quiser a complementação, né? Como grande parte dos benefícios é de um salário mínimo, provavelmente essas pessoas sequer vão passar por uma perícia posterior, né? É muito provável. Sim. Aí o Farias ainda colocou, olha, o encaminhamento ele é feito apenas pelo E-Social? Depende, né? As empresas conveniadas com o INSS, elas fazem esse agendamento direto. 135 pode ligar. 135 também, né? E o próprio trabalhador também pode requerer pelo 135 e pela internet. Na gestão do afastado, a gente fala que as empresas é bom ela fazer, acompanhar, porque às vezes o trabalhador não sabe, esquece de fazer o agendamento, e aí tem a questão dos 30 dias, né, Ana? Não tem nada a ver aqui, mas se ele requerer isso depois que passou 30 dias, aí ele não vai receber da data do atestado, ele vai receber a partir do requerimento, né? Então, exatamente. E aí, lembrando aqui, o Farias colocou, olha, os primeiros 15 dias estão limitados ao teto? Não. A compensação tributária é limitada ao teto. Por que eu falei isso? Porque no salário maternidade a gente tem uma situação análoga. Também há isso no salário maternidade. Você coloca o empregador para fazer o pagamento, porque ele está mais próximo, é mais fácil que ele faça, desembolse esse valor naquele momento. Para a mulher não ficar desassistida naquele momento. Exatamente. Até porque a gente conhece as peculiaridades e os problemas do INSS. Então, encontrou-se esse método para fazer com que esse pagamento seja realizado no momento. E depois o empregador ele compensa isso por meios de tributos federais, ele compensa isso sempre limitado ao ministro do STF, o seu salário maternidade. Essa norma, em tempos de Covid, ela vem e fala, olha, a gente também vai compensar aqui nesse caso, só que em especial aqui limitado ao teto do INSS. É uma diferença. E não ao ministro do STF, né? Isso aí. Acho que assim, esses eram os pontos mais significativos que a gente tinha para hoje, né? Aqui o pessoal falando que prefere estar com a gente do que com o Fantástico, a gente fica bem feliz, né, Neto? Claro. Concorrendo com o Fantástico, né? Nosso público pode ser pequeno, mas eu tenho certeza que são os melhores. É isso aí. Nosso público querido, né? Só para a gente encerrar, Ana, a gente não falou da MP 905, 955. Isso é ótimo, Vamos falar antes da gente encerrar, né? Uhum. Porque é uma questão bem interessante que houve uma modificação legislativa, passou meio desapercebido ali.
A MP 905, ela tratava da questão do auxílio acidente e tratava da questão do acidente trajeto, né? E aí a gente teve o decurso do prazo ali, extrapolou, e no último dia de vigência da MP 905, o presidente Jair Bolsonaro publicou uma nova medida provisória, a 955, suspendendo os efeitos da 905, né, por uma questão política. Ela já tinha sido até aprovada na Câmara, estava no Senado, e aí não ia haver tempo hábil por questão política, ele falou, vamos suspender, e aí publicou-se a MP 955, que fez uma abrogação em relação a 905. Aí tem uma questão interessante que eu até escrevi sobre isso, eu acho que vai ter uma repercussão muito grande na área de saúde e segurança do trabalho, que é o seguinte, com essa suspensão por uma nova medida provisória, o STF já entendeu no passado que uma medida provisória pode ser suspensa por uma nova medida provisória, mas o STF também entendeu que dependendo do que o legislativo votar em relação à 955, ou seja, essa nova medida provisória, pode fazer com que a 905 perca os seus efeitos desde o seu nascimento. E esse é um grande problema, porque a medida provisória ela tem eficácia a partir da sua publicação, então as empresas não emitiram CATs de acidente de trabalho, de acidente de trajeto, como acidente de trabalho, né, situação equiparada ao acidente de trabalho. Os benefícios previdenciários não foram concedidos como acidentários, as empresas não fizeram depósito de fundo de garantia, essas pessoas não estavam estáveis, né? Quem ficou afastado por acidente de trajeto não teve garantida a sua estabilidade, pode ser que ele já tenha sido até demitido sem os 12 meses de estabilidade, e dependendo do que o legislativo decidir, nós podemos ter uma situação onde a medida provisória 905 ela desapareça e perca todos os seus efeitos desde a sua publicação. E o entendimento do STF sobre isso foi um entendimento, se eu não me engano, agora eu não lembro qual foi o ministro, mas foi lá em 1999, é um entendimento bem antigo, fazia tempo que a gente não tinha uma situação como essa. No voto, isso inclusive está lá no site do STF, é citado como uma decisão importante, né, inclusive elencado no site. Eles falam o seguinte, que se a MP 905, vamos dizer que a 955 suspendeu, se o Legislativo, né, a Câmara e o Senado, não destacar especificamente e falar que a 905 continua com seus efeitos, que é isso que tem que ser feito, se eles não falarem nada, ela perde a sua eficácia desde o seu nascimento, desde a sua publicação. Por quê? Porque senão nós teríamos uma situação muito, vamos dizer assim, estranha, porque o Legislativo não considerou a medida provisória como, não trouxe ela para o nosso ordenamento jurídico, não considerou revogou aquela medida provisória, só que o presidente teria conseguido o que ele queria com a medida provisória durante um tempo. Então isso fere, inclusive, o fato das medidas provisórias terem que serem avaliadas pelo Poder Legislativo e darem a anuência para o que a medida provisória está falando. Então é uma situação assim bem insegurança jurídica, insegurança muito grande e que vai poder ter muito efeito para os trabalhadores e para as empresas. Imagina uma coisa, né? As empresas que não abriram, não tiraram, não emitiram CAT. Exatamente. Como você falou. Aí a gente tem uma situação que vai ter reflexos não só no direito previdenciário, né? Vai ter reflexo no trabalhista, vai ter reflexo no tributário. E aí eu fico me perguntando como que a gente resolve isso para o passado. Sim. E a 905 foi uma derrota, não só uma derrota para o governo, como uma situação de insegurança para todo mundo. Muito. Para os empresários, muito maior, né? Porque agora você pode ter que refazer o ato. E tem uma questão importante sobre o auxílio acidente, né? Porque a MP 905, ela permitia a revisão do auxílio acidente. Então, pode ser que durante a sua vigência nós tivemos auxílios acidentes revistos, sim, que era uma discussão muito grande que a gente tinha. Tem gente que entende que ele sempre pôde ser revisto, tem gente que entende que não, pela sua natureza indenizatória. Mas, de qualquer forma, ela era expressa, autorizando a revisão dos auxílios acidentes pelo INSS. E se ela perder a sua eficácia, e aí? Quem teve o seu auxílio acidente cessado, o INSS vai reestabelecer esse auxílio acidente? Então, assim, é uma insegurança jurídica muito grande. O que a gente espera é que o Poder Legislativo verifique essa questão e defina esse período de vigência da 905.
vamos dizer assim, parametrize de um jeito que a gente tenha segurança jurídica, porque senão a gente vai ter muitos problemas em relação a isso, e o acidente de trajeto é muito significativo dentro das empresas como o acidente de trabalho, né? Muitos Até acidentes de porque ele tem um trabalho... reflexo muito grande, né? Eu sempre gosto de falar isso. Embora ele não conte mais para o FAP, a gente não vai mais considerar um acidente de trajeto no FAP, o reflexo dele acaba interagindo com os outros tributos Sim. também. Então as pessoas às vezes se confundem, mas não entra mais para o FAP. Não, mas e o mas resto? ele vai para a folha, ele vai trazer um Depósito de relações, FGTS, depósito de FGTS, tudo mais, né? estabilidade. E essa relação de estabilidade que traz a ideia do acidentário, que muda, inclusive, o local da discussão, né? E quem ingressou com a ação na vara federal, achando que não era mais acidentário, e agora e tem que ir para a vara estadual. Exatamente. A gente tem até mesmo uma questão problema de competência jurídica. Não é uma insegurança muito grande, e isso tem que ser pacificado. Nós esperamos, né, que o Poder Legislativo observe essa questão e defina isso de uma forma mais clara, para que a gente não tenha problemas jurídicos no futuro, porque senão a gente vai ter sim, e isso vai ser levado principalmente à Justiça do Trabalho, porque os reflexos trabalhistas são muito importantes disso. Trabalhador que foi demitido, por exemplo, e sofreu um acidente de trajeto, ele vai querer a estabilidade dos 12 meses. Sim. Então, a gente tem grandes questões aí a serem discutidas sobre isso, né? Como sempre, né? Nós e a nossa colchinha de retalhos legislativa, né? Sim. Tem mais, essa pandemia tem mais medida provisória que não sei o quê, né? Isso porque a medida provisória devia ser uma questão tudo bem que é exceção, né? A gente está num momento de exceção. Mas é tanta coisa por medida provisória, e aí você não sabe como que vai ser definido pelo Poder Legislativo, que você não tem nem como... O contrato verde e amarelo, que era a base, por exemplo, da MP 905, é um exemplo disso, né, Ana? Não, e a MP, ela trazia questões bem significativas para julgamento também do Tribunal Administrativo, por exemplo, PLR, bônus, discussões sobre o que entra e o que não entra no salário de contribuição, aquela situação que, a meu ver, era absurda de contribuição do seguro-desemprego, né, ser contribuinte obrigatório, passar a figurar dentro das classificações de contribuinte obrigatório. Então, assim, tem coisas boas que a MP perdeu a vigência, porque eram absurdas, e tem coisas que acabam gerando, não estou nem discutindo se eram boas ou ruins, mas que o fato dela existir e deixar de existir leva a uma distorção jurídica que a gente pode levar anos para conseguir resolver uma distorção de 4, 5 meses. Esse que é o problema. O grande problema que a gente fala é assim, não é se o acidente de trajeto deveria ser considerado ou não deveria, eu não estou entrando nesse mérito. A grande questão é, as empresas, quando você faz uma gestão a longo prazo, porque você espera que haja segurança jurídica. Então eu posso tomar decisões estratégicas dentro da empresa considerando um cenário. Só que passa 4 meses, esse cenário muda de ponta cabeça. Sim. Então, são questões importantes, a gente não pode negligenciar. Por isso que o Brasil é tão difícil de fazer planejamento a longo prazo. Porque você não sabe o que vai acontecer amanhã. Você acha que uma coisa é de um jeito, passa 2 dias, sai uma nova medida provisória, ou uma medida provisória não é aprovada e a gente fica nessa, né? A Carolina tá fazendo uma piadinha aqui, ó. Medo de abrir a geladeira e encontrar uma MP lá. Mais ou menos isso. Eu me lembro disso na época da Copa, né? Que as pessoas foram pegar uma pipoca e quando voltaram o Brasil tinha perdido de 7-0. E aí a gente vai... Aquela história, você dorme, aí você acorda, a primeira coisa que você vai ver se saiu alguma coisa nova na legislação, porque senão você até fala besteira, né? Você fala, não, eu tinha, coisa é assim, mas... eu tinha até medo de me manifestar. Eu antes olhava o diário oficial para não passar vergonha. A gente que fica gravando programa todo dia sim, dia não, meu Deus. Não, olha só, o Anderson, ele estava dormindo, eu acho, daí surgiu do nada agora, passou calado a live inteira, me faz pensar que dormiu durante a nossa live, ou estava fazendo outra coisa. Ele apareceu, olha, vou fazer uma MP para a realização obrigatória dessa live, sei. Me engana que eu gosto, né? E o Bernardo aqui de gaiata aproveitando para apoiar.
Fala, Bernardo, tudo bem? Um abração, Bernardo. Ai, gente, só dando muita risada, né? Bem, Neto, quero te falar que eu estava com saudade do programa. A gente ficou um mês sem gravar Também. e eu já Ficou. fiquei com saudade de conversar, de bater papo com o pessoal, principalmente que o viés não é só previdenciário, né? A gente Uhum. consegue falar de tudo um pouco, tem bastante liberdade para falar de norma de segurança, Isso. questões médicas, né? A gente falou bastante do Covid. Quem perdeu o nosso programa, ele está lá hospedado no YouTube, no meu canal e no canal do Instituto Isso. Paulista. E lá a gente Exatamente. tem todos os nossos programas, tem uma abinha lá só do Todos lá. SST News, Todos bem estão lá. legal. E aí a gente falou muito de corona, a gente explicou questões, o Neto trouxe questões mais técnicas, eu comentei um pouco mais de questões de outros países também. A gente falou muita coisa bacana, então quem Fala. porventura perdeu, é uma oportunidade de acompanhar lá, né, Neto? Isso, exatamente. A gente tem, todos os programas estão lá, tá o webinário que a gente fez do SST News. E aí a gente tem uma novidade, né, Ana? Tem que Isso é anunciar, verdade, tem que claro. anunciar. Aí eu esqueci de baixar aqui, peraí, vai falando pro pessoal, eu vou Então, baixar aqui pessoal, o... nós vamos manter o programa aos domingos. Antes a gente estava fazendo quarta, domingo, quarta, domingo. Nós vamos manter o programa aos domingos, às 9 horas da noite. Vai ser o horário fixo, com dia fixo. E nós estamos lançando agora um canal lá no Telegram. Isso. Então, a Ana vai colocar daqui a pouquinho o QR Code aí para vocês verem. Se não, depois também a gente vai publicar nas redes sociais. O canal no Telegram ele é do SST News, só que como já tinha registrado o canal SST News lá e não teve como fazer, a gente colocou SST Notícias, tá? Então, quem quiser, quem tiver o Telegram é um aplicativo igual o WhatsApp, né? Um aplicativo de troca de mensagens. É o aplicativo que teve o vazamento de informações lá, mas é seguro. A gente não vai falar nada que não possa ser publicado, né, Ana? Então não tem problema. Com certeza. Então podem acessar lá, não tem problema, pode baixar no celular. Como que funciona Peraí. aí o QR Code? Quem tiver pode. É só pegar. Quem nunca usou o QR Code, é só pegar o celular, pegar a câmera do celular e apontar para esse QR Code aqui, tá? Então apontem para o QR Code e aí já vai criar o link no próprio celular, você já vê o link para entrar lá no nosso canal no Telegram. E aí lá a gente vai publicar diariamente questões relativas à parte de saúde e segurança no trabalho, direito do trabalho, direito previdenciário. A gente vai sempre trazendo novidades para vocês, para a gente ter um contato mais direto. O canal ele funciona um pouquinho diferente de grupo de WhatsApp, então vocês não precisam ficar preocupados que ninguém vai ficar mandando bom dia, acordei, que lindo dia. Não, não tem isso, porque é um canal com fluxo unidirecional de informações. Nós, administradores do canal, publicamos e vocês recebem a informação. Se alguém quiser conversar com a gente ou mandar alguma coisa, aí tem que ser no particular. No canal, não tem como quem está seguindo o canal fazer comentários, tá? Isso é uma coisa legal desse canal no Telegram, porque evita esse tipo de coisa. Ninguém vai mandar bom dia, que dia feliz. Não, ninguém vai mandar isso, tá? E calma, Vezes... quero fazer uma ressalva, pessoal. Vocês sabem lá, a Branca de Neve e os Sete Anões tem um ranzinza? Esse Isso. aqui, gente, deixa eu ver se dá pra ver. Eu Esse sou. aqui, ó. Esse aqui, olha Mas vai aí, falar. Quem que ranzinza. gosta. Não, mas pera lá. Quem que gosta de grupo de WhatsApp quando ficam mandando aquelas negocinhos de bom dia ou aquelas mensagens. Não gosta. Ninguém gosta. Tá? Pode até comentar por educação. Mas se acorda de manhã, tem aquele monte de mensagem de bom dia. Eu já saí de um monte de Eu grupo de também não WhatsApp por gosto. causa disso. Né? Eu Vamos ser também não objetivos. gosto. O canal é de saúde e segurança do trabalho, notícias. Então a gente E vai publicar. não é nem de clima e nem de, nem bom dia. e nem de boas maneiras. coaching, nem de incentivo, não, nada disso. Né? Autoajuda, não. É um canal da área que a gente está tratando. Sim. E aí isso que é bem legal. Ele manda, é unidirecional, por isso que a gente não criou um grupo no WhatsApp. Porque no WhatsApp tem essas questões, até dá para bloquear, mas o WhatsApp tem a limitação de grupo de 256 pessoas. No Telegram não tem essa limitação. A gente pode colocar lá o quanto quiser, dá para criar enquete. Até a gente criou lá uma enquete já, quando vocês entrarem, vocês vão ver. Então é super interessante. A gente vai publicar isso. Divulguem, se vocês puderem divulgar para a gente vai divulgar. Quem puder passar para todo mundo que tem da área
do direito do trabalho, do direito previdenciário, tributário, dessa parte de meio ambiente de trabalho, saúde e segurança no trabalho. O objetivo é esse, tá? A gente vai comentar lá. E aí, se alguém quiser comentar com a gente, conversar, aí manda no particular. Aí a gente conversa no particular, não tem problema nenhum, né? Mas é que o grupo fica confuso mesmo. E se por acaso o pessoal não conseguiu pegar o QR Code agora, não tem problema. Eu e o Neto, nós vamos, acabando o programa aqui, nós vamos postar no nosso Instagram e também lá no nosso Facebook, tanto no dele quanto no meu. Isso. Só para vocês saberem também, às vezes ele não fica muito nítido colocando numa arte. Então a gente vai postar só com a legenda para que ele fique grande e fique bem, para vocês conseguirem, bateu ali, mas eu não sei o que é, aponta como se fosse uma fotografia, a maioria dos celulares reconhece, mas não reconheceu, vai lá no Play Store, se for Android, ou na loja da Apple e baixa o QR Code mesmo, é o programa, e aí vai conseguir acessar. Não consegui de jeito nenhum, tem problema, entra no Telegram, baixa o Telegram, tá? Vou escrever aqui para vocês lembrarem, Telegram, baixa o Telegram, tá? Baixando o Telegram, você procura nós, SSP Notícias. Exatamente. E aí, quem não conseguir, manda no privado para mim ou para Ana, que a gente manda um link, porque tem um linkzinho. A gente até vai postar lá o link, mas para vocês poderem compartilhar. Quem não conseguir, manda para mim, tô precisando, pode me mandar no Instagram, no Facebook, mensagem, que a gente compartilha o link. É bem simples, você entra lá, e aí você vai receber as mensagens que a gente vai colocar diariamente sobre essa parte de saúde e segurança do trabalho, cursos. A gente vai fazer uma divulgação de coisas importantes da nossa área para vocês. Vai ser um canal de comunicação assim mais direto mesmo da gente com vocês. Aí às vezes no Facebook, durante a semana, né, Neto, a gente pode colocar as notícias lá. Isso. E as principais notícias a gente sempre vai tratar com vocês no domingo. Isso. As principais notícias que a gente enviar. Vou enviar notícias previdenciárias também, que o nosso foco ele é previdenciário, trabalhista, tributário, mas sempre relacionado com a questão ali que envolva folha de pagamento e meio ambiente de trabalho. Exatamente. Né? Exatamente. Se tiver dentro desse link aí, nós vamos... Vai falar benefício por incapacidade, essas questões que envolvem as áreas, esse meio da questão do meio ambiente de trabalho. O que é legal, que eu estava falando do Telegram, é porque o Facebook ele limita o alcance, às vezes, da publicação, né? Então, às vezes, a gente publica alguma coisa e a pessoa não fica sabendo. Eu recebo muita mensagem depois de aluno falando assim, vocês fizeram um curso, eu não fiquei sabendo, você publicou tal notícia, eu só vi depois. Então, a vantagem do Telegram é justamente isso, porque aí a gente vai publicar ali e quem tiver lá inscrito vai receber a informação. Com certeza. Para variar, o Anderson está ali tumultuando, né? Pedindo artigos, sorteios de livros, né? E o Bernardo já acompanhou aqui, dizendo que viu vantagem, a Alessandra Minaré também. Pode deixar, a gente vai fazer isso também. Vamos fazer o seguinte, Ana. Quando chegar a 2.000 inscritos, a gente sorteia 2 livros para quem tiver inscrito no canal. Nossa, mas você é muito mão de vaca. 2 é pouco? 2? Não, mas esperar 2.000. 2.000, tem que ser muito, né? Tem que ter uma expectativa alta. Bem, então, como eu sou uma pessoa mais pé no chão, né, gente? Não, quando a gente conseguir 500 inscritos, tá? Eu já faço sorteio de um livro meu, então, tá? Então tá. E aí o do Neto é só quando chegar a 1.000. Quando for cada 500, a gente sorteia um, então. Pode ser. 500, 1.000, 1.500, 2.000. Tá. Pode ser assim. E a gente vai ter um curso agora nosso, né, Neto, de gestão de afastados com FAP. E aí a gente pode sortear também uma inscrição. Isso. O meu coração é mais bonzinho, gente. Fiquem tranquilos. Vocês têm a mim nessa dupla. É que a minha expectativa é alta. 2.000, tem que ter 2.000, 3.000, 4.000. Ai, não, eu também quero, mas eu não vou deixar o pessoal esperando por causa disso. Não é para esperar, é para eles compartilharem. Entendi. Entendeu? Olha, a Minaré, que é mais assim, né, mercantilista, igual você, olha aí, ó, melhorou a proposta. Pronto. Ela já está aderindo à sua proposta, viu? A cada 500 a gente sorteia um livro, não tem problema. A Jaqueline Coutinho falou, e os primeiros inscritos, né? Ô, Jaqueline, de onde você é? Para esse aí tem que ser aqui do Rio Grande do Sul.
Ai, gente, mas vamos lá, né? O Fábio está perguntando se gestão de afastados por FAP será online. Será? A gente só está terminando ainda de decidir bem certinho o programa do curso, né, Neto? Isso, para No poder domingo divulgar. que vem, a gente já vai divulgar o curso. Vai ser um curso provavelmente dentro do Zoom. Isso. Vai ter inscrição e a gente vai usar o Zoom para transmitir. Mas aí a gente explica para vocês direitinho, tá? É isso aí. Então, acho que é isso, né? Então, muito obrigada, pessoal, que esteve conosco nessa noite do domingo. Aqui no nosso sul, para quem é do sul como eu, já iniciando o inverno, cafezinho quente. Hoje eu já fiz uma aveia com banana caramelada, sabe aquelas coisas bem magrinhas, assim? Para aguentar o frio. Para aguentar o frio, a gente assiste filmes já tomando chocolate quente, Nescau, café com leite, né? Aqui já estamos nos 11 graus, essa semana deve chegar a 5. Então, um abraço para o pessoal aí que como nós aqui no sul já está no frio. E vocês estão num friozinho temporário, né, Neto? Daqui a pouco passa, que não dura muito. Não tem feito inverno muito rigoroso em São Paulo, não. Vamos ver esse ano, né? Bem, o nosso ano passado começou muito frio, depois foi tranquilo, mas estão dizendo que esse ano vai ser mais rigoroso. Vamos ver. Então tá bom. Ó, o Alessandro Bartolo já resolveu tudo aqui. Gostei, Alessandro. Isso aí. Ele falou que coração de médico é mais frio. Não é assim. Nada, gente, vocês nem sabem. No fundo, o Neto é bonzinho, eu que sou ruim. Eu sou mais... Como é que vocês falam? Você e meu marido? Eu sou mais, sei lá, sou mais ruim. Mais ruim. Mais ruim, para não dizer o que vocês me chamam. Pessoal, então é isso. Um beijo grande, até o próximo domingo e não nos abandonem. Acompanhem lá no canal que vai ter muita coisa legal para todos vocês. Um grande abraço para vocês, um bom início de semana. Para quem é daqui de São Paulo, amanhã é feriado em São Paulo, mas para quem é do resto do Brasil, um bom início de semana. E vamos lá que, se Deus quiser, daqui a pouco acaba tudo isso e a gente vai poder voltar à normalidade. Nem me fale, isso mesmo. Beijão, pessoal. Um abraço, pessoal, um beijo. Tchau, tchau. Um beijo para todos que ficaram conosco. Até mais.